Certo, então na aula passada nós tivemos uma aula de Blender, né? Falando sobre o GLSL, como usar no Blender. Eu falei que existe, que o Blender ele implementa a OSL, né? Só que a OSL, no caso do Blender, ela é feita ela é implementada via CPU, né? E não GPU. Mas faltou só dizer assim que a OSL ela foi criada pela Sony, tá? Para fazer alguns tipos de efeitos, mas ela não é não chega a ser um padrão, tá? Tem algumas pessoas que adotam, mas é bom você saber que existem várias shading languages, né? O GLSL é um que a gente está aprendendo, que é uma gratuita, livre, né? A OSL também é outra, só que ela é um pouquinho mais limitada que a GLSL. E a GLSL é baseada na RSL, tá? Que é a RenderMan, RenderMan Shading Language, que é usada pelo RenderMan, que é a engine gráfica da Pixar, tá? O GLSL é baseado na engine gráfica da Pixar. Como é que você sabe disso, professor? Porque eu peguei um livro sobre o GLSL, aí eu vi, isso aqui tem no GLSL, isso aqui tem no GLSL, né? Certo? Então é muito parecido GLSL com RSL, apesar de GLSL ter sido feita atrás da Cronos, né? Aliás, tem outras linguagens que usam e também se baseiam na RSL, né? Que é do RenderMan. E do OSL que eu estou falando é mais recente, criado pela Sony, e inclusive o RSL incorporou, né, engoliu alguns elementos da OSL dentro dele, né? Ou seja, lá você vê como realmente é menor, né? Uma linguagemzinha um pouquinho mais limitada, tá? OSL. Então, vocês aprendem GLSL, vocês estão aprendendo algo com escopo, uma linguagem com escopo um pouquinho maior, né? Que depois vocês podem aproveitar em mais áreas, né? Enfim, o RSL é como se fosse o C da Shading Languages. E o GLSL, né, baseado no, você acaba aprendendo um pouquinho, né, com o GLSL. Aí nós estamos, eu fiz o exemplo, né, eu queria mostrar para vocês, a gente não chegou a discutir, né, tá, só queria mostrar, mas não deu certo. Esse Bezier Fong Frag, né? Tem o Bezier Fong, deixa eu pegar aqui o ligar o magnifier, né? Tem esse Bezier Fong que eu estou fazendo o cálculo de iluminação no Vertex Shader. Esse aqui, Fragment, eu estou fazendo o cálculo de iluminação no Fragment Shader, tá? Esse T7 é aquele que foi o primeiro que eu desenvolvi, mas não tinha as variáveis de configuração que tem nesse e nesse, né? Sim, aí eu peguei aquela que mostrei para vocês como pegar os valores, né, de iluminação a partir do ouro, né, que eu pego uma figura, abro no GIMP, né, para poder fazer tentar fazer um pote T7 de ouro, né, e mostrar para vocês da onde é que eu peguei essas variáveis daqui, né, ó, cor difusa, cor refletida, cor ambiente, com contorno, né. Aqui também tem os dois, tem os quatro, quer dizer. Aqui tem os quatro. Tá, ok, é isso mesmo. Certo? Esse aqui você pega um material que você quer simular, né? Pega uma figura daquele material e você pega, usando o conta-gotas, né, de qualquer processador de imagem, você pega esses valores aqui aproximados, né, da cor difusa, da cor refletida e da cor ambiente, né? Isso daqui seria equivalente aos midtones, tá? Talvez alguns de vocês saibam o que é isso. Aqui é os high tones. E aqui é os low tones, tá? Em toda a imagem, certo? Existem tonalidades baixas, altas e médias, né? Média seria a cor predominante da figura, tá? Isso aí vai ser dado através da cor difusa do material, né? Se o material for difuso, né? Se tiver algum componente difuso, nem todo material tem componente difuso, como no caso o espelho, né? O espelho só tem material refletido, ele só reflete, né?
E aí, nesse caso, né, esse é chamado de high tones, tá? Quando é esse material, essa é a região mais brilhante da imagem, tá? E low tones são as regiões de sombra, certo? A região de sombra não necessariamente é preto, tá vendo? Certo? Pode ser só um valor baixo, né, em comparação às outras. O que você tem que ter levar em consideração que o high tone, né, obviamente, os valores do high tone tem que ser maior do que os mid tones, né? E os valores do mid tones tem que ser maiores do que os low tones, em média, né? A cor contorno, eu não falei ela para vocês, né? Eu acho que a gente até chegou a mencionar ela, mas isso existe alguns, é usado em filmes, deixa eu ver aqui, ring lighting, eu já mostrei que é isso aqui, ó, isso aqui é chamado de ring lighting, mas isso aqui é principalmente usado para modelos, né? Por exemplo, sei lá, Vogue, que é uma revista, né? Será que a gente consegue ver aqui? Tem alguma com ela? Não. Queria ver se tinha alguma que a gente pegasse. É um recurso de iluminação que você às vezes vê nessas revistas, tá? Ou nessas revistas. Até em seriado você vê também. E você deixa o cabelo pronto. Esse aqui tem, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui é chamado também de ring light, ó. Fica um contorno em torno da cabeça da modelo, né? Da mulher. É mais comum ver usado com pessoas do sexo feminino, né? E aí fica o brilho, passa pelo cabelo e faz como se fosse uma auréola, né? Mas ring light não é só isso, né? Ring light, como eu também mostrei, em geral, né? Pode ser usado para qualquer. Não existe essa. Não existe. Não existe preferência sexual, tá? É só por. Ring light, como eu disse, pode ser usado até para uma vaca, ó. Tá? A vaca tá com ring light. Mas é que eu estou dizendo que isso é mais comum. Se você começar a prestar atenção em seriados, em capa de revista, vai ver que isso aparece mais comum nas mulheres. Sei lá por quê, né? Talvez tradição da moda, sei lá. Certo? Você chamar de cor de contorno, a cor de contorno pode ser o que você quiser, só para dar um contraste, mas é a cor de uma luz que você colocaria atrás do objeto, né? Que é para você fazer a separação entre o background e o foreground, né? E o que está na toda figura, né? Tem a parte de trás e a parte da frente, né? Obviamente, a parte de trás é chamada background, né? Que é o objeto que você não está focando, e tem o objeto da frente, né? Que é o chamado foreground. Só que devido às condições de iluminação, é muito comum às vezes o personagem ele se confundir com o cenário, tá? E a gente não quer isso, né? Principalmente em filme, em capa de revista, seja o que for, a gente não quer que o personagem se confunda com o cenário. Ah, porque a personagem está usando uma roupa, a modelo está usando uma roupa branca e o fundo é branco, aí pronto, né? Eu acho que às vezes, em geral, eles até evitam isso, né? Mas se a modelo tiver uma roupa, se eu tenho uma mesma roupa, uma mesma coloração no background, pode confundir, né? Como é que a gente resolve isso? Se eu quero demonstrar aquela roupa, né? Se eu quero propositalmente, você usa o ring light. Você coloca o ring light que vai criar uma auréola, né? Em volta um contorno, né? Em volta da pessoa e vai poder separar. Por exemplo, aqui eu acho que tá sem ring light, né? Aparentemente. Pior que eu não sei qual foi qual que eu executei, ó. Eu abri os dois. E agora eu tô na dúvida. Live. Acho que aqui tá, ó. Eu tirei o ring light daqui, ó. Aí o que acontece, ó. Como tem regiões escuras nesse modelo, né? As sombras acabam se confundindo com o fundo, né? Parece que o bully está se fundindo com o fundo preto, né? Certo? Nesse caso aqui, ó. Ele está sem o ring light, né?
Mas ao adicionar o list de contorno de volta, vai injetando. Pronto, tá vendo? Fica esse brilhozinho aqui em volta, ó, que aí separa bem do background, né? Tá? Isso aqui é porque tinha que passar o... Agora ficou mais evidente os efeitos, né, que tem. Mas é porque isso aqui tem que passar um filtro de anti-alias, né? Tem algumas operações ainda que pode fazer, né? Eu já tinha explicado para vocês. Mas já dá para agora ficar... O bully fica bem mais destacado em relação ao background. Não parece mais que ele está se fundindo com o background, né? Tudo bem que isso aqui é uma figura fictícia, né? Não está num cenário, mas isso também acontece com o cenário, tá? Porque o cenário pode ter, de repente, você está numa cozinha, você tem muitos objetos dourados, ele pode acabar se confundindo, né? O bullying. Aí como é que eu faço para destacar ele dos outros objetos dourados? Você coloca um ring light em cima dele, né? Ok, eu vou mostrar a questão do cálculo de iluminação, né? Uma vez que você tenha definido quem é a cor difusa, refletida, ambiente e de contorno, que em geral o que o pessoal faz, na verdade, é criar uma struct, né? Você pode criar um struct lá em GLSL e colocar lá a cor difusa e a cor refletida se tiver, né, dentro dele, tá? A cor ambiente faz parte de uma lâmpada, a cor de contorno é outra lâmpada, né? E cada lâmpada no ambiente pode ter uma cor, né? Então isso aqui ficaria no material, lembrando que dependendo do material, cor difusa e cor refletida podem ser 0, né? Dependendo do material, mas cor difusa e refletida dependendo do material do objeto. Cor ambiente e cor contorno só faz parte das lâmpadas, tá? A cor da luz. E aí a gente calcula a fórmula, certo? Usando a ideia da cor ambiente primeiro. Cor difusa. Aqui, ó. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Gira vezes é vértice, né? Só para girar o vértice. Aqui eu giro a normal, tudo bem. Mas aí para calcular aqui a direção da luz, é a posição da luz menos a posição do vértice qualquer, tá? Você lembra que o vertex shader é executado uma vez por vértice. Então, posição da luz menos a posição do vértice atual, tá? Esse e-vértice, tá? É aquele dado que é passado via VBO, tá? Aqui, ó, vamos dar de entrada, tá? O e-vértice e a normal estou passando como dados de entrada, estão dentro de VBOs que são passados para o meu vertex shader, ok? Eu rotaciono eles usando aquele método de rotação do trackball que eu implementei, mas não precisaria ter isso aqui é uma matriz que a gente vai ver como é que faz a matriz de transformação. Rotaciono também o anormal, certo? E aí depois eu pego a posição da luz, né, que está sendo definido no vertex shader, ó, a posição da luz, tá? Isso aqui não é passado para ele, não. Eu digo que a posição da luz está na mesma posição da câmera, inclusive, que é a posição do observador, certo? Fisicamente isso aqui é impossível, mas em termos de programação você pode colocar a câmera e o observador na mesma posição, né? Aí tudo que eu faço é pegar a posição da luz menos a posição do vértice que eu estou atualmente, e isso vai ser o vetor apontando na direção da luz, né? E aí agora, mesma coisa, posição do observador, né? Posição do observador, mesma posição relacionada, né? Que vai dar o vetor apontando na direção do observador. Lógico que esses dois vetores vão ser iguais, mas se eu mudar lá as coordenadas, né, vai ser diferente, né? Não necessariamente os dois precisam ser iguais, né? Uma vez que eu tenho esses vetores, eles são passados, ó, não, out, eles vão ser passados lá para o fragment shader, tá? O normal, o vetor da direção da luz, o vetor da direção do observador, ó, out, vec 3, tá?
E ali no Fragment Shader, tem que repetir de novo eles, só que agora como in, tá? In. Quer dizer que as variáveis de saída lá do Vertex Shader vão ser as variáveis de entrada do Vertex Shader, né? Isso aqui é só para dizer a versão do shader, né? Isso aqui vai ser a minha cor que eu estou calculando no objeto, e isso aqui vai ser minha cor de saída final, tá? Do Fragment Shader, o out, né? In são as variáveis que são os parâmetros de entrada do seu shader, e out são os parâmetros de saída, basicamente, tá? As variáveis de saída. E agora aí atrás de um return, de uma função, por exemplo, tá? São os out. Os in são os que você está recebendo nos argumentos da sua função, imagine assim, né? Aqui tem aquelas cores, isso aqui são variáveis de controle do brilho, da intensidade, que a gente já vai ver. E aí, na hora de calcular a cor difusa, eu acho que eu não coloquei aqui separado. Eu coloquei. Acho que não, né? Eu coloquei tudo numa linha só. Mas, ó, aqui a cor difusa, como eu estou fazendo. Ó, eu pego a cor do material e multiplico pelo vetor pelo dot product, né? Do vetor da direção da luz e normal. Por que você não dividiu pelo tamanho deles, professor? Porque eles já estão normalizados, tá? Ó, quando eu peguei esses vetores, eu já dei um normalize neles, ó. Deu normalize na normal, deu normalize no vetor apontando a direção da luz e no vetor da direção do observador. Dar esse normalize quer dizer que você está dividindo pelo tamanho deles, tá? Está deixando eles de tamanho unitário. Né? Eu quero pegar só o ângulo entre os vetores, né? Eu não quero que o tamanho dos vetores tenha influência nesse ângulo, né? Nem é para ter, né? Então, eu faço dot product, que é produto escalar do vetor da direção da luz e da normal, né? E aí eu faço, como esse aqui vai dar um cosseno de um ângulo, né? Ele varia de -1 a 1. Eu faço isso, o máximo disso, né? Entre essa função que retorna -1 a 1 e 0, né? Que vai, em vez de ficar no intervalo -1 a 1, vai ficar no intervalo 0 a 1. Certo? Aí agora só somando, isso aqui é a cor difusa. Isso aqui já é aquela iluminação lambertiana, tá? Que a gente já viu. Esse cálculo aqui está fazendo a iluminação lambertiana. Esse 1 aqui é equivalente àquele KS, tá? Que aí diz o quanto do material é difuso. Né? Não é necessariamente isso, né? Mas você pode usar com porcentagem, mas pode ser usado também só com uma variável de controle, né? Para eu não criar mais variáveis, eu coloquei já o valor direto aqui, tá? Mas se você quisesse, poderia ter colocado KS e colocado KS lá em cima para ficar a configuração melhor. E aqui é a mesma coisa, tá? Só que é do ambiente, né? É só pegar a cor do ambiente e multiplicar pelo fator KD, né? KA, não sei qual que eu coloquei lá na fórmula. Né? Isso aqui seria o KA vezes a cor ambiente, mais aí aqui o KS vezes a cor difusa vezes isso daqui, né? Que esse que vai dar uma porcentagem, basicamente, né? Vai fazer o quê? Quando esses dois ângulos, quando esses dois vetores estiverem alinhados a um ao outro, né? Se o vetor normal ele está apontando na direção da luz, quer dizer que você tem uma face que está sendo completamente iluminada pela luz, ou seja, vai dar isso daqui, e a cor difusa vai ser máxima. E conforme nós temos faces que a normal vai se afastando cada vez mais da luz, vai ficando cada vez mais escuro, né? Até que em 90 graus fica preto, né? Você está simulando o comportamento da luz, né? E na cor refletida, ó, é a mesma ideia, tá? Só que é a cor refletida, né? Você faz de novo o dot product, só que é o vetor da luz refletida vezes o vetor da direção do observador. O vetor da direção do observador a gente já fez, né? Que é igual ao vetor da luz, né? Mas o vetor da luz refletida, o cálculo que faz é esse daqui, ó. É menos o vetor da direção da luz, mais 2 vezes o normal, vezes o produto escalar do vetor da direção da luz vezes o normal, tá? Você pode encontrar isso aqui na internet, se você quiser, né? How to calculate reflected vector. Vamos calcular o vetor refletido. Essa fórmula daqui, ó. Essa fórmula ali que eu implementei, tá? Mas não precisa. Aqui tá até mais simples, né? Aqui, ó. Certo? Você encontra como calcular esse vetor, mas eu acho que é uma matemática assim, não precisa você decorar isso,
Se você quiser, só por curiosidade, você dê uma olhada como é que é derivada essa fórmula, tá? Mas existe uma função já do GLSL e também do RSL, por sua conta, que calcula isso, tá? Que é reflect. Reflect menos o vetor da direção da luz, tá? Porque aí inverte o sentido, menos, tá? Que vai ser o vetor apontando do observador, apontando na direção do vértice atual. E o segundo parâmetro é a normal da face. Você fazendo isso, ele já vai calcular quem é o vetor refletido, que tá vindo, acertando aquele ponto, sendo refletido de volta, né? Tá? Ou seja, é bem facinho, né? Só normalize, reflete, passando o vetor da direção da luz, e a normal, ele já calcula quem é o vetor refletido, né? Ou então você pode fazer manualmente o cálculo, tá aqui os dois, vocês podem até estar comentado, se eles comentam, você vê que vai dar o mesmo resultado. Que ele já faz esse cálculo para vocês. Reflect, né? Que reflete o raio de acordo com a normal, né? Ele vai pegar esse raio aqui e vai refletir de acordo com a normal da face. E aí eu fazendo o produto escalar desse raio refletido e a direção do observador, né? Eu vou ter um valor de menos 1 a 1, de novo, né? Isso aqui que é a iluminação de Phong, né? Que eu estou tentando pegar aqui. Só que tá difícil. Deixa eu ver se eu estou dando um Enter para a gente poder ver ela. Vamos para aqui, ó. Produto escalado, vetor da luz refletida, vetor da direção do observador. Vai dar um valor entre menos 1 a 1. Eu faço de novo o máximo para deixar que essa função, em vez de ficar menos 1 a 1, varie de 0 a 1, né? Quer dizer o quê? Se o raio refletido, a luz, né? Só de pensar, ó, raio refletido, quer dizer que veio um raio de luz, acertou a nossa face e foi refletido de forma perfeita, como se fosse um espelho, tá? Se esse raio que foi refletido, feito no espelho, tiver alinhado com o vetor na direção do observador, vai dar o quê? Vai dar a luz máxima, né? Vai dar o brilho máximo da luz, vai ficar aquele pontinho branco, né? E conforme o raio refletido não aponta mais na direção do nosso olho, da direção da câmera, vai ficando cada vez mais escuro, ou seja, a parte mais brilhante vai ser aquelas regiões que estão sendo iluminadas pela luz diretamente, né? O que a luz difusa não faz, tá? A luz difusa só vai dar a máxima intensidade do material, né? Você lembra que é a cor do material que dá, né? A luz difusa. A luz refletida, ela vai dar a máxima intensidade da luz que está sendo iluminada no objeto, certo? Que pode ser misturada com o objeto quando esse objeto for metálico, tá? Quando for não metálico, não vai acontecer essa mistura. A luz que você vai ver refletida no objeto na intensidade máxima vai ser da fonte luminosa que está iluminando, né? E eu acho que dependendo do objeto, né? Se tiver várias fontes de luz, você vai ter vários pontinhos, né? Se tem uma luz azul, vai ter um pontinho azul na parte que está sendo iluminada diretamente pela luz azul, né? Se tiver uma outra fonte vermelha, aí a parte que está sendo iluminada pela fonte vermelha vai ter um ponto vermelho lá, né? Uma luz branca vai ter um pontinho branco, né? Claro, obviamente. Certo? Então você pode ter várias, dependendo da direção, né? A região que está apontando do raio refletido, que estiver refletindo na direção da câmera com mais intensidade, vai dar a maior intensidade da cor refletida, né, nesse caso. Sendo que aí a gente ainda faz uma coisa. Como isso aqui não é necessariamente essa intensidade máxima, né? Não necessariamente vai ser, vamos dizer, como é que a gente controla isso? Porque de repente, né, isso aqui não é fisicamente realista, né? Pode ser que um material reflita mais que o outro, né? Certo? Mesmo que ele tenha uma parte reflexiva no material, ele pode ser que tenha um material que reflete mais a luz do que o outro, que essa bola lá dentro de que vai aparecer representando a fonte de luz pode ser maior ou menor dependendo do material. Como a gente controla o tamanho dessa bola de luz que vai aparecer lá, né? Desse brilho que vai aparecer lá em cima do objeto? É através desse cara aqui, ó, de um expoente, tá? Que é esse pole. Pole elevado, esse valor aqui, que varia de 0 a 1, elevado ao brilho, tá? Aí, se o brilho for menor do que 1, isso vai aumentar a intensidade, certo? Do nosso brilho final. E se for maior do que 1, vai diminuir, tá? A gente pode, só para ficar mais claro,
Eu, pelo menos, não sabia. Né? Ó, se for menor do que 1, tá? Opa, esse aqui é valor de 0 a 1, né? Claro. Certo? Então, você vê, aqui vai ter um valor de 0 a 1, que é cosseno, né? E aqui a gente tem um valor de intensidade menor do que 1, ó, aumenta, tá certo? Ó, 0,1 aumenta 0,3, tá? Isso aqui nunca vai ser 2, porque esse valor aqui é o ângulo, né? O cosseno entre valendo de menos 1 a 1, usando o máximo vai de 0 a 1, certo? Então aqui um valor entre 0 a 1 qualquer, elevado a um valor menor do que 1, dá um valor maior, tá? Quanto menor esse valor, ó, que está sendo elevado, maior vai ser o número resultante, né? Ó. Não, vai ficando até... vai aumentando cada vez mais, tá? A intensidade do valor. Enquanto se eu levar isso aqui a 10, né? Ó, vai ficando cada vez menor, né? 2, já ficou 001, né? Era 01, ficou 001. A 3 já ficou 0001, né? Certo? Vai ficando cada vez menor o valor, né? A série vai aumentando, que é diferente para números inteiros, né? Certo? Diferente, né? Estou falando para números menores do que 1, tá? Menores do que 1 elevado a uma potência. Se essa potência for menor do que 1, você vai ter um número maior do que o número a base, né? E se for um número maior do que 1, vai ter um número menor do que a base. Então, para isso que a gente faz isso aqui. Esse pole vai controlar o tamanho do brilho, né? Da intensidade, tá? É como se a gente controlasse como vai ser esse decaimento de energia, né? A equação de Lambert não tem isso, né? Mas é porque ele está assumindo que a energia está sendo distribuída igualmente para todas as direções. Mas Fong não assume isso. Fong está assumindo que tem uma direção que é a intensidade maior, né? Está recebendo mais luz e depois as outras estão recebendo menos luz, né? Então, como é que você controla qual é essa intensidade que está a direção que recebe mais? Como é que a gente controla o quanto de luz está indo naquela direção que tem que receber mais intensidade? É justamente através desse componente pole, tá? Para Lambertiano não faz sentido isso, porque em Lambertiano, você lembra que a gente assume que o raio de luz acerta um ponto e ele espalha luz igualmente para todas as direções. No componente refletido, não. Tá? No componente refletido, a gente acerta que o raio acertou ali, foi refletido, mas tem uma direção que ele está refletindo com mais intensidade. Que direção é essa que está refletindo, que está brilhando com mais intensidade? É aquela que está alinhada com o nosso olho, né? Com a câmera. Todo raio refletindo naquela direção vai ter mais intensidade, né? E aí você controla essa intensidade através desse pole, tá? Aí aqui seria o nosso... aqui é a cor de cor... opa, que eu estou mostrando é o ring light, né? Mas está aqui, ó. É a mesma coisa. Opa. Selecione a linha. Pronto. Produto escalar da luz refletida com direção do observador, máximo, né? Entre 0 e 1, aí dá o pole referente ao brilho, multiplicado pela cor refletida, multiplicado pelo KS, né? Que é do especular, do componente especular. Né? Se você quiser, em geral, as pessoas recomendam que esses KS, KD, que eles somem em 1, né? Faz mais sentido. Fisicamente isso faz sentido, né? Que o somatório deles seja 1. Mas só que acontece que essas fórmulas, elas não estão representando exatamente elas não estão representando exatamente o que acontece no mundo físico, né? Então esses valores podem ser qualquer um, tá? De KA, KD e KS. Você que escolhe, veja o material que fica mais realista. A única restrição que você tem que lembrar, que eu estou batendo bastante na tecla, é que metálico, quando for metálico, a cor especular tem que ser misturada com a cor do objeto, né? E num objeto totalmente difuso, ele não tem componente especular, né? Como, por exemplo, borracha. Né? Borracha é considerado um elemento completamente difuso. Tá? Então, nesse caso, o especular dele tem que ser 0. Tá? E de resto, aí a maioria dos materiais tem componente especular e difuso. Tá?
Aí aqui é a luz de contorno, tá? Que essa luz de contorno eu acho que eu não incluí no slide. Eu devia incluir, já estou devendo isso faz um tempo, mas não é tão... É praticamente a mesma coisa do cálculo, é o mesmo da iluminação de Phong, tá? Ó. Só que é o que? Em vez de ser o produto da luz, o produto escalar, né? O ângulo da luz refletida pelo vetor da direção do observador, é o produto escalar do vetor da direção do observador e a normal, tá? E a gente quer o quê? Que seja meio que o contrário do que acontece com a iluminação. É basicamente isso, né? É para ser o contrário do que acontece com a luz, certo? E é por isso que a gente faz esse aqui, ó, 1 menos esse dot, né? E aí fazendo 1 menos, o que vai acontecer? Quando for menos 1 vai virar 0, né? E quando for... Não, 1 menos menos 1 vai dar 2, né? Aí 2... Aqui varia de menos 1 a 1, né? Quando for 1 vai dar 0, quando for menos 1 vai dar 2, né? E aí você tem que dividir, isso aqui eu esqueci, né? Dividir por 2. Aí vai ficar... Não tá nem fazer, né? Isso aqui vai ficar menos 1. Menos 1 a 1 vai ficar 1 menos 1. É porque eu peguei da fórmula origem, eu peguei isso aqui do livro, tá? Mas acho que dá até fazer mais simples daqui. 1 menos 1. Né? Aí aqui vai dar... Dividir isso aqui por 2. Né? Que vai deixar variando de 0 a 1, como é para ser. E aí agora levar Paul... Opa. Não precisa desse cara aqui não, né? Menos um por Paul, a intensidade do mesmo jeito, tá? Para você controlar a intensidade do brilho ring light, tá? Do jeito que a gente controlou a intensidade do brilho, da região que está sendo iluminada diretamente pela luz, aqui o Paul também serve para a gente controlar a intensidade do brilho da região quando ela chega próximo de 90 graus, né? Que a gente quer exatamente isso, né? Será que o difuso não é assim? A face, quando ela está sendo iluminada diretamente, ela recebe a cor pura, né? E conforme vai chegando a 90 graus, vai ficando preto, né? O ring light, o que a gente quer é o contrário, tá? Basicamente é isso. A gente calcula faz o contrário, só que levando em conta não a direção da luz, né? A direção do observador. Por quê? Porque a gente está querendo, na verdade, não é... O que a gente está querendo é que a região que esteja 90 graus com o observador, com a câmera, esteja mais iluminada de forma a criar aquele contorno entre o foreground e o background, né? A tela de frente e de trás, né? A luz não necessariamente vai estar na mesma posição que a câmera, né? Mas a gente quer colocar uma luz exatamente atrás. É só pensar que a luz, né? O ring light, como eu disse, tem que estar uma luz exatamente atrás do objeto, como se estivesse a 180 graus da câmera, né? Atrás do objeto. Deixa eu ver aqui. É como se a gente tivesse a câmera aqui olhando para o cenário, tem um objeto aqui no meio, o ring light está aqui atrás, tá? Certo? Então a gente quer que quando chegar em 90 graus aqui, né, do objeto, né, esse contorno aqui do objeto vai formar 90 graus com esse ângulo, que a face, em teoria, vai estar, né, em algum ângulo aqui, né, a face normal vai estar apontando para alguma coisa desse tipo, que a intensidade nessa região fique maior, formando o contorninho, né, da figura. É por isso que a gente faz esse 1 menos, tá? Para inverter a intensidade, né? De acordo com a direção do observador. Divide por 2. E aí dá o Paul para controlar essa intensidade, vezes a cor do contorno, vezes um Kzinho, né? Para dizer quanto você quer. Quanto você quer que seja a intensidade desse brilho, né? E aí, se eu estiver certo... Será que é por isso que foi estourado, hein? Já usando 2. Ficou muito forte, ficou muito fraquinho, né? Agora o brilho praticamente inexistente.
Tem que melhorar ali a intensidade. Depois eu mexo aqui na configuração. Zero ponto dois. Vou dar uma corrigida nesse código, tá? Depois eu dou uma melhoradinha nele. Ele tá com o brilho ainda contrário aqui. Tá aumentando o brilho. Ele quer aumentar o brilho reverso, ele tá aumentando o brilho ao contrário. Vou dar uma correçãozinha depois disso daqui. O que é o problema? Eu acho que a quantidade de parênteses está errada. Será? Não. Também pensei isso, mas acho que está correto aqui. Mais a intensidade do brilho, colocar assim para gerar. Ainda assim não tá pegando. Tirar esse menos. É o contrário que eu. Vamos deixar assim. Então, max. Tá dando, só estiver dando algum cálculo negativo, né? Por algum motivo. Pode ser, né? Eu tô crente que ele tá pegando. Que o ângulo aqui não necessariamente precisa 90 graus, né? Na fronteira. E devido a isso pode ter erro de precisão ali na fronteira que está causando vetores não esperados. Então é isso. Vou dar uma ajeitadinha nesse código. Tá meio esquisito esse comportamento dele. Vou deixar como estava antes. E agora ficou muito brilhante, né? Como estava antes. Isso não era para ficar desse jeito. Tem que ver o que está acontecendo aqui. Enfim, aí aqui ele está somando os componentes, tá? A cor, essa cor é um somatório de cor ambiente, mais a cor difusa, mais a cor refletida, mais a cor de contorno, né? Que não precisa ter, né? Cor de contorno não é obrigado, não. Vou chamar de ring light. Tá? Diminuir ali a intensidade. 10, como estava antes. Isso aí é muito forte. Só se você tiver curiosidade, o livro que eu uso como referência é o OpenGL Bible, tá? Super Bible. Para esses códigos. Não que tenha todos os códigos lá, não, tá? Mas ele e o OpenGL SL4. Não. OpenGL SL. Assim. Não vou baixar o livro agora, não, né? Super Bible, né? Esse é um deles que eu uso.
Mas tem também o outro, não sei se é C. Não é CL, é SL mesmo. Acha? O próprio de Shading Language. Aqui é. Esse aqui é o OpenGL 4, Shading Language Cookbook. Esse aqui é o outro que eu uso. Por que eu mostrei? Porque ele tem. Não porque esses códigos, não por causa desses códigos aqui, mas porque ele tem algumas outras técnicas mais avançadas que a gente tiver curiosidade. Mas explica também todo esse processo de iluminação aqui. Um pouco melhor que os nossos livros base, né? Você tem os nossos livros base, né? É aqui que eu estou fazendo, ó. Depois eu faço o clamp a garantir que as componentes de RGB da cor, tá? Fiquem entre 0 e 1, caso tenha algum valor negativo. Certo? Você clamp faz isso. Você também pode usar mínimo, seria equivalente a fazer mínimo e máximo, tá? Para garantir que fique sempre no intervalo 0 e 1. Clamp é como se fosse, né? Pega um valor e um mínimo. Se tiver um valor de cor maior do que 1, vai ficar para 1, para não estourar o máximo da luz. E depois, se você faz isso desse jeito aqui, né? Se tiver um número negativo aqui, né? O mínimo de um número negativo em 1 vai ser o número negativo, né? Sabe que aí esse número negativo que vai vir aqui vai ser o 0 é maior do que qualquer número negativo, né? Então, no mínimo vai ser 0. Se for um valor, sei lá, meio, né? Meio é menor do que 1, aí vai vir para cá, meio é maior do que 0, sai meio normal, tá? Mas se for um valor maior do que 1, 2, vai sair 1. Se for um número menor do que 0, como menos 1, vai sair 0. Né? O clamp V, tá? Você faz assim, é equivalente a isso aqui. Tá? Clamp entre 0 e 1 é equivalente a fazer máximo e mínimo. São essas duas funções. É o que eu fiz aqui, né? Para R, G e B. Não dá para fazer direto, infelizmente, né? Para o vetor inteiro. Tem que fazer para cada componente do vetor separado. E aí eu atribuo a cor final, né? Com 1. Não precisa nem ser assim, não. Mas eu estou usando frag color, né? Mas o S-Cor... Acabou que eu nem usei o SS Color, né? Vou até tirar ele aqui. Acabou que eu nem usei o frag color. Que seria o default, né? Equivalente àquele GL position. Eu acho que a única variável que você precisa decorar no momento de GLSL é esse tal de GL position. Eles ainda não fizeram para ser liberado. O certo era ser liberado. Vou colocar só um alt e pronto. Tudo que é alt é para ser interpolado. Não precisa não. Eu desativei a luz de contorno, tá? Por isso estava sem a luz. Então, esse aqui é implementação direta das formas que a gente viu para cor, tá? E aí, se tivesse mais de uma fonte de luz, professor, aí isso aqui seria o valor inicial de S-cor, né? E aqui teria um for para todas as fontes luminosas, tá? Pode ter for aqui em GLSL, aí teria um for percorrendo todas as cores luminosas, que seriam todas elas, tem que ter esses mesmos componentes, tá? A cor difusa e a cor refletida, né? Faria esse mesmo cálculo para todos eles. Por quê? Porque a cor difusa, ela se mistura, né, com... Como é que a cor mistura? A cor, quando é espelhado, não tem, né? Mas a cor refletida pode se misturar com a cor da luz, né? Então, você tem que fazer isso. E como é um material, ele tem a cor difusa e a cor refletida, então você tem que fazer isso para todas as fontes de luz. A cor de contorno, como é uma luz independente, não, né? Esses caras aqui ficariam do lado de fora do for, né? A ring lighting é a luz ambiente, mas dentro do seu for, percorrendo todas as luzes do ambiente, você teria que fazer esse cálculo aqui, da difusa e da refletida, tá? Para todas as fontes de luz, tiver mais de uma fonte de luz no modelo. E o normal é ter, tá? Se você quiser fazer um objeto, esse do que eu fiz aqui do Boolean, não está muito legal, porque só tem uma fonte de... até tem
Tem quanto? Tem 3 fontes de luz, né? Até tem, né? 3 fontes de luz, né? Que é o mínimo, né? Você fazer. Que a cor ambiente seria a cor que é chamada de fill lighting, tá? Isso é chamado de luz de preenchimento, que é o que está tendo aqui nesse ambiente aqui. Quem está fazendo a luz de ambiente, luz de preenchimento desse ambiente que eu estou, né? É a luz do sol, né? Que está vindo ali da janela, né? Isso que é a fill lighting, né? Que está iluminando todo o meu quarto. Esse daqui que está iluminando meu rosto é a key light, né? Que no caso aqui é a luz que tem o componente difuso e reflexivo, e tem a luz de trás, né? Que é a luz key light, fill light, tem um outro nome para essa luz, que é a ring light, né? Que é a luz de contorno, que fica atrás do objeto para fazer essa preencher. Mas tem um outro nome também. Aqui tem um. E o correto é assim: você tem uma luz que pega, que é a luz principal, que você está querendo iluminar o seu objeto. Você colocaria uma outra luz aqui para que essas sombras não fiquem, do outro lado do rosto, não fiquem tão fortes, que é para suavizar essas sombras, chamada de soft lighting, se eu não me engano. Key lighting, soft lighting. Aí tem a environment lighting, ou fill lighting também, para ficar preenchendo o ambiente. E tem a ring lighting, que fica atrás, né? Serão 4, né, na verdade. Mas você não precisa usar as 4, certo? Se usar só 3 já é o suficiente, em geral. Cinema pode usar até mais, tá? Dependendo de quantos personagens tem na cena, o que você quer chamar a atenção. Você vai ter vários pontos de luz, né? Pode reparar. Eu recomendo que vocês comecem a tentar reparar que não é. Como é que você nota relight, por exemplo, em seriados e filmes? Você, por exemplo, quando a pessoa está longe de uma parede, você vê que o cabelo dela é bem brilhante. Ela chega perto de uma parede, aí esse brilho do cabelo desaparece. Por quê? Porque não dá para colocar uma ring light perto da parede, né? Porque se colocasse perto da parede, ele ia aparecer, né? O brilho, a parede super iluminada, né? Mas quando não está perto da parede, dá para colocar, né? Ring light atrás da modelo, da pessoa sendo iluminada. Aí você vê o contorninho, né? Mas independente, às vezes não dá, né? Porque a pessoa vai fazer um café, vai mexer alguma coisa na cozinha, tem que se aproximar da parede, aí não tem ring light, né? É engraçado. Quando você começa a perceber essas manipulações de luz, né? Que o pessoal faz em filmes e seriados. E assim, essa iluminação não é natural, não tem como a pessoa estar iluminada desse jeito só com a luz vindo da janela, né? Porque tem outras luzes ali que o pessoal está usando. A key lighting, ou então a fill lighting, ou então a enfim, a ring light, né? A ring light é a mais fácil de perceber. Por isso que eu tô achando que estou falando dela, né? Certo? Essa aqui é a equação de iluminação. E aí de lá, enfim, tem uma equação que faz a iluminação, que faz o carregamento do modelo do bule de nu, né? Tem o bule, tem a colher e tem a xícara, né? Na verdade, que ele modelou. Então fiz essa equação que carrega isso, ó, que é esse load model, tá? Aí lá dentro ele já calcula para mim quem são os vértices, os índices desse vértice, que é basicamente só um número para indicar quem é o vértice, tá? Eu não tenho que repetir vértice no meu VBO. E quem são as normais, tá? As normais de cada face é só você pegar no triângulo, se o triângulo é ABC, você faz B menos A, C menos A, certo? Ó, subtraindo referente ao mesmo vértice, faz o produto vetorial deles, tá? E aí você vai pegar a normal dessa face. Você faz isso para todas as faces que você tem as normais de cada face, né? Aí os índices podem até ser salvos na ordem, no sentido que você vai percorrer eles, né? Já tem tudo isso pronto na hora de gerar, né? Isso não é uma coisa que você precisa se preocupar em geral de fazer manualmente. A não ser que você esteja fazendo um carregador de arquivo, que nem eu fiz, né? Você pega, sei lá, um arquivo do tipo OBJ da internet, ele já vai vir com as normais, com as texturas, só precisa ler e colocar no vetor, tá? Quando você está usando outro tipo de formato de arquivo, né? Seria só se você tivesse que gerar as suas normais. Você tem que se preocupar com a ordem dos índices e fazer o produto vetorial para calcular as normais. Mas às vezes, sinceramente, o que eu faço? Eu abro no Blender, né? Mando o Blender calcular as normais e exporto como OBJ, que aí já tem as normais, né? Você pega do Blender as normais, né? Você não precisa fazer um cálculo. Só carregar.
E produto vetorial é uma operação custosa. Então, aqui, o que tem de diferente é que eu estou criando um VAO, né? Também aqui, ó, certo? Nesse arquivo. Eu estou fazendo VAO tipo, isso que eu acho que eu não te mostrado ainda, é GL Vertex, GLGen. Vertex Arrays, eu estou querendo VAO, que é um array de VBOs, tá? Aí eu dou um bind nesse VAO tipo, ó, GL bind Vertex Array, que é diferente de como estava antes, tá? O VBO não é desse jeito que faz, Vertex. Acho que não tem aqui, né? Que eu estou fazendo. Aqui eu estou fazendo um bind, mas não estou usando aquela função default, né? Porque eu usei no Python. Ele tem essa função aqui, ó, arrays.vbo.vbo, que eu estou pegando desse pacote, ó. Lá do From OpenGL, a gente pode importar o GL, mas também pode importar o arrays, né? Isso aqui é uma coisa que a linguagem do Python tem nesse modo de OpenGL. Não é toda linguagem que tem isso, não. E aí, em vez de colocar aquele GLGen buffers, né, que é para gerar o VBO, você pode só fazer isso aqui, ó. Tá, esse comando, que ele já passa os dados, já carrega os dados de acordo com o VBO que você criou, né? Arrays.vbo.vbo, tá? Ó. Já posso passar direto quem são os vértices e ver o tipo do vértice para ele, né? Quem são as normais e o tipo dos dados que eu estou falando, que é estética, né? Que não vão ser atualizados com frequência. A mesma coisa os índices, e dizer aqui que eles são element draw, né? Ó. Element array buffer, né? Ó. A única diferença quando é índice tem que dizer que é element array buffer, né? Mas usando a mesma coisa, VBO, 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 né? Ó. E aí quando vai dar bind, você pode só dar esse comandozinho aqui, ó, .bind. Se você tiver criado o VBO dessa maneira, você pode só dar bind, né? É diferente como tinha antes, né? Só mostrar como é que tinha antes. Estou mostrando várias maneiras de fazer a mesma coisa, tá? E a gente já viu como fazia antes. E também tá com o VBO. Acho que é aqui. 3D, pronto. Pronto, ó. GLGen buffers, tá vendo? É GL bind buffer, né? Que a gente usou antes. A gente ia criar o VBO e depois dar um bind buffer e buffer data, né? Esse buffer data e esse GLGen buffers, eles estão sendo substituídos por esse comando aqui, vbo.vbo, né? E aí, em vez de usar o GL bind buffer, né? Que a gente estava usando antigamente para VBO, você pode usar só isso aqui, ó, usar o nome da variável .bind, certo? Aí o GL enable vertex, de resto é igual, né? GL vertex attribute array, porque eu estou usando aquele layout, né? Isso aqui é equivalente ao vértices. GL vertex attribute pointer, que é 0. Aí são 3 variáveis do tipo float, né? Não precisa normalizar. Não tem espaço entre elas, é só o vetorzão. E aqui está o self VBO, né? Onde é que começa a primeira coordenada, né? Quem é o VBO que eu estou para quem é que é para ser associado ao shader, né? Porque o que a gente fez? Quando a gente cria um VBO, o que a gente está fazendo? Eu estou dizendo para a placa de vídeo, ei, placa de vídeo, cria aí, eu vou carregar um VBO aí. Quem são os dados? Primeiro cria o ponteiro lá na placa de vídeo, né? Que é o GLGen buffers. Aí depois eu dou o buffer data, que eu estou passando quem são os dados que vão ficar naquela região de memória. Pronto, ele carrega tudo isso para a placa de vídeo. Só que aí eu tenho que fazer do bind, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que dizer que esses dados, como é que eles se relacionam com o meu shader, né? Esses dados aqui que eu carreguei, onde é que eles estão no shader? É isso que a gente está fazendo, tá? O GL Vertex Enable Vertex Attribute Array e o GL Vertex Attribute Pointer, né? Eu estou dizendo, ó, aqueles dados que a gente acabou de carregar, eles é para vir aqui, tá? É para se referenciar essa variável aqui que está no layout 0, que no nosso caso aqui é o evértice, né? Na location 0 é o evértice, na location 1 é a normal, né? Então, esses dados que eu acabei de carregar na placa de vídeo, certo? Que é o self VBO tipot, ligue eles com a variável evértice, né? E aqui o self NBO é porque é dados normais, tá? VBO é vértice, NBO normal, EBO é dos índices.
Se afine bordas normais, ligue ela com location 1, né, que é onde está os normais, né? Que é o outro vetor que a gente carregou aqui, né? Quando fez esse VBO, meu ponto VBO. E na hora de fazer, e eu acho que nem precisa fazer, no caso do EBO, não precisa nem passar, né? Ó, já está passado lá, só precisa dizer aquele tipo ali, dar esse terceiro argumento. Só precisa dar um bind, que aí você já fica relacionado ao meu VBO, né? Depois, não é? VBO, NBO e aqui é o EBO, pronto. Aí só pode ter um EBO, tá? Por VAO, se lembra disso. Aí eu quero fazer um segundo, que aí é a xícara de chá, né? Primeiro que eu carreguei foi o teapot, né? Que é o bule. Teapot é bule, né? Carreguei as normais, os índices e os vértices do bule. Aí agora é só repetir a mesma coisa, tá? Para o teacup, que é a xícara, e a teaspoon, que é a colherzinha. Aí eu gero um novo VAO, tá? Aí dou o bind nesse novo VAO, aí crio os VBOs para aquele VAO, né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Tem um VAO para o bule, um VAO para a xícara, um VAO para a colher. Cada um desses VAOs tem 3 VBOs. Um VBO para os vértices, um VBO para as normais e um EBO, né, para os índices, tá? São esses 3 VBOs que tem em cada VAO, né? Esse aqui eu acho que é o modelo assim mais simples que tem. Poderia ter também um VBO para cores, né, professor? Poderia ter 4 VBOs aí e colocar mais um VBO aí para cor. Mas eu não preferi não fazer isso. Eu coloquei só o material e o material é definido já no shader, né? Certo? No shader tem lá que todo mundo vai ser ouro, né? Então vai ser o bolo de ouro, a colher de ouro, a xícara de ouro. Mas se você quiser, você poderia ter um VBO de cores, e aí de forma que aquelas cores de lá que estão passando, então, que eu escrevi direto no shader, teria escrito num vetor separado, que era passado como um VBO na hora que fosse carregar cada um dos modelos, né? De forma que cada modelo tivesse um material diferente. Mas como os 3 modelos eu coloquei o mesmo material, não me preocupei com isso. Tentei fazer essa simplificação, né? Para não ficar 4 VBOs dentro de um VAO. Mas você pode ainda simplificar ainda mais, né? Porque eu fiz aqui, eu criei um VO diferente para cada objeto, né? Você poderia, em vez de fazer GLG Vertex Array 1, eu podia ter feito GLG Vertex Array 3, né? E aí só dar um bind em cada um dos VAOs conforme eu fosse usando. Tá? Eu fiz assim de propósito, tá? Para criar um VAO e dar um bind no VAO que eu acabei de criar para ficar mais explícito, né, para vocês, para ficar mais didático, né, do que eu estou fazendo. Tentei fazer o mais didático possível, de forma que você entender o código de um dos objetos, você vai ver que os outros códigos são iguais, tá? Apesar de ser um código relativamente grande, é a mesma, eu estou fazendo a mesma coisa 3 vezes, basicamente, para os 3 objetos. Aí o resto é igual aquele modelo 3D, tá? Tem aquela que pega a posição do mouse, né? Faz a rotação do trackball. Isso aqui já falei por cima para vocês, mas a gente não viu ainda uma matriz de transformação. E aí, na hora de percorrer os objetos, eu fiz um pouquinho complicado. Tem um jeito de fazer mais fácil, tá? Eu vou até corrigir isso aqui, mas... Enfim, você dá o bind no VAO do objeto, né? Percorre os índices e vai dando GL Draw Elementos, tá? De acordo, eu usei Triangle Strip, inclusive, né? Por isso que dá para fazer mais fácil, tá? Do que isso, mas eu usei Triangle Strip para fazer nos 3. Então, eu coloquei um for, que percorre os elementos e vai pintando de acordo com o Triangle Strip, tá? É como se fosse... Vocês podem até depois mexer aqui para vocês verem. Ele é como se fosse... Isso é devido à maneira que o bule é construído, tá? É como se ele fosse umas faixas que vai sendo construído assim dele, tá? Como se fossem uns cilindros, né? Tem aqui na minha xícara. Se vocês colocarem ali o for para não percorrer todas as faces, vai ver que ele faz assim, ó. Ele primeiro faz um triangle strip percorrendo um cilindro, uma parte aqui da xícara. Aí a segunda for percorre uma parte aqui, é uma faixazinha aqui, um pouquinho aqui de cima, tá?
Terceiro for, vai pegar aqui a faixa de cima, pegando toda a xícara, né? Aí o quarto for, partinhas de cima, até preencher todo o objeto. Isso é feito para todo mundo, tá? Inclusive aqui na questão da alça também é feito aqui. Por quê? Porque foi assim que o Nuo fez, tá? Não foi eu que quis fazer desse jeito, não, foi o Nuo. E ele faz isso para a colher, para a xícara e para o bule. São essas faixas, né? Que vão preenchendo todo o objeto. É por isso que eu fiz um for, tá? Para percorrer essas faixas e usar triangle strip ali nas faixas. Não sei se aqui é desse modelo específico, mas o trabalho de vocês seria basicamente isso, né? Você pode dar um gel bind, gel draw, gel bind, gel draw, gel bind, gel draw. Não precisa nem ter um for necessariamente, não, mas pode ser um for, dependendo de como você fizer, né? No caso aqui do nu, eu achei mais fácil colocar esse for. Mas senão você poderia só dar vários gel draws, ou então só um gel draw, dependendo de como for o seu elemento. Mas isso aqui é basicamente que é para ser o trabalho de vocês, tá? Vai ter o gel bind vertex array, ou então o gel bind VBO, se você não tiver usado VAO, tiver usado só VBO, vai ter um bind VBO, um draw. Bind VBO, um draw. Isso 10 vezes, né? Repetindo. São 10 objetos, né, no cenário. 10 vezes. Bind, draw. Bind, draw, bind, draw, bind, draw 10 vezes os 10 objetos do seu cenário. Né? Não precisa ter rotação nem nada. Rotação, isso aqui só vai. Mas isso aqui é só copiar, né? Se você for usar 3D. E eu não sei se eu falei isso, né? Mas em 2D só tem isso aqui, né? O Color Buffer Bit, porque a gente tem um frame buffer, o frame buffer da placa de vídeo, ele só armazena as cores, né? Mas a placa de vídeo ela tem outros frame buffers, né? Além do frame buffer principal que armazena a cor. Ele também tem um depth buffer, né? Que é a profundidade. E que esse buffer ele diz? Ele diz se um pixel está na frente ou atrás de outro, tá? E aí você tem que limpar justamente para que essa posição dos pixels seja corrigida de acordo com a rotação do objeto, né? Se um pixel está atrás desse depth buffer, que a gente sabe se o pixel está atrás de outro, atrás ou na frente de outro. E você tem que ativar, tá? Isso usando GL Enable, GL Depth Test. Vai fazer esse teste para saber quem é o pixel que está na frente, que ele tem que pintar, né? Isso aqui é só para 3D, tá? Você tem que fazer isso, tem que fazer o Enable, GL Depth Test, e depois fazer esse GL Clear, GL Depth Buffer Bit. Tá? Isso aqui é só para 3D que você faz esse tipo de coisa. Tem outros buffers? Tem, tá? Tem o Stencil Buffer, que é usado para você fazer máscara em objetos. Tem o Alpha, né? O Alpha Buffer, que é usado para fazer transparência, né? Não sei se é Blend, enfim, tem um nomezinho para ele, não sei se é. Vou chamar de Alpha Buffer, tá? Mas é que é usado para fazer transparência. Isso aqui é repetido, é igual que a gente já tinha visto antes, não mais no DT. Você não precisa se preocupar com essa função aqui, carrega o GL Model, Load Model, mas se você quiser no semestre passado, tem lá uma, acho que eu expliquei, uma das aulas do semestre passado, ou retrasado, eu expliquei direitinho, bem direitinho essa fórmula, como é que está sendo feita. Não sei nem se vale a pena explicar. Tem alguma coisa aqui dessa fórmula que é interessante explicar. Eu uso Bezier, mas foi assim que o Duo implementou, mas não sei se é tão interessante assim. Agora vamos continuar com a teoria, né? Essa teoria, para ver se quarta a gente termina. Aulas quinta. Falar agora de textura, né? Ou é a 6? Uma dúvida. Slide 5 ou slide 6? A gente vai ter mais aula prática, tá? Teve agora 2 aulas práticas, né? Mas basicamente, a gente está quase no final da aula. Para falar dessa questão de cores, né?
É a aula 6, né? Então, aula 6, já estamos passando da metade do curso. Do conteúdo, né, da disciplina. Tá vendo? Só para vocês terem noção, não, está oficialmente nós estamos acabando de passar pela metade do conteúdo da disciplina, tá? Fala de mapeamento de texturas, tá? Então, textura, o que é uma textura? Uma textura é só uma imagem colorida, né? De qualquer M por N dimensões, né? N dimensões com M linhas e N colunas, mas comum é que seja uma imagem de 2 dimensões, mas também é bom vocês saberem que existe imagem de 3 dimensões, tá? Que é usada às vezes para você fazer imagens médicas, por exemplo, né? Você pode ter um scan 3D do corpo humano ou do cérebro e tal, né? Seria uma imagem 3D. Mas que não é a mesma coisa, tá? Que o modelo 3D. Que o modelo 3D é como se fosse aquela casca, né? Você pega o papel de presente, embrulha o objeto, né, para ficar bem como se fosse uma roupa colã que você coloca no objeto, e aquilo ali é o modelo 3D. Uma imagem 3D é diferente, tá? Uma imagem 3D, imagine como que é chama de... Do mesmo jeito que existem pixels para imagem, existem voxels, tá? Que são cubinhos que formam a imagem. Isso é uma imagem 3D, né? Uma imagem 3D 1000 por 1000 por 1000, né? Que é 1000 pixels de largura, 1000 de altura e 1000 de profundidade, certo? Isso aí não tem vértices, tá? Não é uma casca. Não tem só o interior. Você tem a fronteira, não tem só o interior. No caso do modelo 3D, você tem só a casca, né? Numa imagem 3D, você tem a casca, o interior e o exterior do objeto, tá? Tudo é capturado. Mas, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque também existem texturas 3D. Tá? Existe tanto textura 2D como existe textura 3D. Mas o mais comum é a gente mexer em quem? Existe até textura 1D também, né? Existe textura 1D, 2D e 3D. Esses são os mais tipos comuns. Tipo, mais comum textura que as pessoas mexem quando estão mexendo em computação gráfica é o 2D. Mas é bom você saber também que existe 3D e existe 1D, né? 1D é só um vetorzão que você usa às vezes quando você quer pegar, sei lá, os valores. Se eu quero usar valores de um sensor, né, por exemplo, para fazer algum tipo de animação, não dá para pegar isso diretamente. Até dá para pegar isso diretamente, mas o mais comum é você salvar isso no vetor 1D e passar como uma textura para ser usado na placa de vídeo, né? Porque ficar fazendo a comunicação do sensor com a placa de vídeo dinamicamente, isso aí demoraria muito, né? Então, o mais comum é você pegar uma série de valores do sensor, salvar num vetorzão, passar como uma textura para a placa de vídeo. Esse é um exemplo de aplicação 1D, tá? 3D, textura 3D é usada em fluidos, mas também às vezes para alguns tipos de materiais, né? Se você está querendo fazer alguma simulação específica de corte, né? Cortar uma carne, por exemplo, aí tem que ter o interior, né, da carne, conforme faz o corte. Então, o correto é você pegar essa carne, esse bife, se você está fazendo esse tipo de operação, e colocar ele como uma textura 3D, né? Que é dependente de onde do jogador corte a carne, vai sempre ter um interior ali dentro, né? Onde vai estar sempre pintado, né? E de forma consistente, né? Não sei se seria mais usado, falei de carne, mas seria usado para quê? Simulação médica, né? Tá querendo cortar um órgão, alguma coisa assim, né? Certo? Mas isso aqui é o mais comum, que você tem essa aqui nessa caso, são 3 imagens, né? Que tem as cores, né? Dá para mais ou menos identificar o que é o que, né? Esse aqui é o rosto do Robin, né? Aqui é o braço dele, aqui é a cueca dele, né? Não, aqui é o peitoral dele, perdão. Aqui é o peitoral dele, a cueca dele tá aqui, né? O cinto, as pernas, a bota, e isso aqui é a capa dele, né? Então aqui é o modelo 3D, que é aquele que a gente já viu, e a texturização, né, fica numa imagem, certo? Dificilmente a pessoa... Você pode até pintar diretamente no modelo, né? Mas quando já fiz aqui no modelo 3D do Robin, né? Eu quero pintar ele. Tem até gente que vai lá e pinta direto, mas o mais comum é o quê? Eu selecionar as faces que eu quero. Você pode selecionar aqui as faces, né? E aí eu colocar essas faces numa figura 2D e aí eu pintar as faces na figura 2D. Por quê? Porque aí não borra, tá? Você consegue fazer um controle de fronteira, né?
E faz de conta, tem aqui no meu pescoço, pronto, essa região aqui, ó, tem a manga e o braço, né? Isso aqui é uma fronteirazinha, né? Entre a manga e o braço. Se eu estivesse pintando isso manualmente, ficaria muito difícil que isso aqui não ficar essa linha reta, né? Não ficar borrado. Eu ia pintar aqui de verde, ia tentar pintar por cima, que isso é o que as pessoas fazem no mundo real, né? Só que é difícil, tá? Essa precisão. O jeito de ficar mais fácil é só selecionar quem são as faces da manga, colocar as faces da manga em cima de uma região verde, né? Aqui. E depois selecionar quem são as faces do braço, pode ser triângulos ou quadriláteros, e pintar a região aqui, onde está essas faces do braço, dessa cor aqui de pele, né? Inclusive é só uma faixa, a mesma cor mesmo. Quem faz esse sombreamento, isso aí vai ser feito calculado dinamicamente pela luz, né? Certo? Então isso aí fica mais fácil, né? Você fazer a aplicação de textura desse jeito. E existe alguns programas que facilitam ainda mais, tá? Fazer isso. Se não quiser usar o Blender, existe acho que é o Substance Painter, né? É uma ferramenta famosa para fazer isso. Só que é paga, tá? Substance Painter. Aqui mesmo, Substance Painter. E tem esse aqui é caro, ó, da Adobe, tá? Ele é só feito para você criar texturas, certo? Mas também tem que é o que eu uso, por exemplo, que é o Armor Paint. Tá? Isso aqui é gratuito, tá? Também é a mesma coisa para criar texturas, tá? O Armor Paint. Se quiser, você pode. A diferença é que você vai ter que compilar isso aqui você mesmo, tá? Se você quiser pegar o programa já compilado, ele pede uma contribuiçãozinha para você. Ou mesmo que você compile você mesmo, que você não entende nada de programação, ainda assim você pode doar, né, dinheiro para ele, mas roda no Android, na Apple, no Linux e no Windows, né? Esse aqui é o melhor programa, é o que chega mais próximo, tá? Na minha opinião, do Substance Painter, atualmente, né? Apesar de Substance Painter ainda ser, obviamente, o melhor, tá? Para criação de texturas. Ah, mas eu não posso usar o Blender, professor, que você acabou de falar? Pode, você pode fazer o Blender, tá? Só estou dizendo que essas ferramentas, como o Armor Paint ou Substance Painter, ele tem algumas coisas a mais, tá? Ele facilita você criar pincéis, né? Eu mostrei que lá no Sculpt não tem pincéis, né? Diferentes que você pode usar. Você usa como se fosse um modelo 3D, como se fosse massinha, né? No Sculpting, que aí eu posso pegar, de repente, puxar um pedaço da malha, eu posso inchar outro pedaço da malha para criar verrugas, né? Eu posso cavar um buraco na malha, através, dependendo do brush que eu estou usando, né? Essas ferramentas de texturização também tem alguns brushes, né? Que é o que? No caso, não é para deformar a malha, mas é para fazer diferentes tipos de pintura, né? Fazer tipo splats, né? Fazer uma explosão de tinta, né? Em cima do objeto. Ou então fazer que o objeto fique enferrujado, né? Tem vários brushes, né? O Armor Paint ele não vem com brushes por default, só falando, tá? Mas você pode baixar ou pegar brushes na internet. Enfim, né? Então você faria, né? Você achataria esse modelo, basicamente. Você pode até imaginar que esse aqui é o modelo achatado do Robin, né? E uma vez que ele está achatado para 2D, eu posso pegar as faces aqui e pintar de acordo, né? Eu posso, de repente, até abrir o modelo aqui no Blender para a gente ver, se der tempo. Senão eu mostro na próxima aula, tá? De um exemplo disso, para ficar um pouquinho mais claro do que eu estou falando. O Blender não é rápido de abrir, né? Mesmo ele abrindo, ainda vai demorar para abrir o modelo, né? Enfim. Então você faz o mapeamento, né, dessas faces
Tem um triângulozinho aqui no peito do Robin, e esse triângulozinho vai estar aqui também na figura 2D, tá? E eu pinto ele de vermelho aqui, e aí obviamente, né, o peito dele vai ser pintado de vermelho. É assim que faria no Blender, tá? Também pode pintar diretamente no modelo 3D, né? Como eu disse, dependendo do caso, está querendo fazer uma pichação, né? Dependendo do caso, pode até ser legal fazer assim, pintar direto no modelo. Mas o mais comum é você selecionar as faces aqui, modelar elas, ajustar elas, né, aqui de alguma maneira, do mesmo jeito que eu fiz quando... Aí eu fiz um pouquinho, né, quando eu mostrei aquela questão dos shaders, né, no Blender, que eu fiz um círculo, aí eu vi que não estava legal, eu ajustei a face, né, em cima da textura. É basicamente aquilo, né, você pode ajustar a face, ou as faces, né, apesar de, no caso ali do cubo, eu fiz uma face por vez, né, mas você pode selecionar mais de uma face por vez e ajustar o tamanho, né, de várias faces de uma vez, modelar, mover, enfim, deixar do jeito que você quiser. Aqui no caso, você vê que parece que só tem metade do rosto, né? Isso aqui também é uma coisa comum, tá? Você faz um recorte, né? Um sim, assim, pegando a metade do corpo, né? Para quando você estivesse passando a tesoura aqui, ó. Certo? Eu marco as arestas aqui do corpo, tá? Que aí você consegue abrir o modelo, né? E achatar mais facilmente, né? E aí eu posso até colocar, inclusive, se o modelo for simétrico, né? Uma face em cima, por cima da outra, né? De forma que fique o rosto todo seja modelado apenas com isso daqui, né? Com metade do rosto. Mas isso daí não é uma boa, tá? Isso é muito comum. Eu sei que tem muitos artistas que gostam de fazer isso. Vai ver muito tutorial na internet gente fazendo isso, aplicando simetria, né? Mas tem que tomar um cuidado, tá? Quer dizer, depende, tá? Do estúdio de animação. Tem alguns estúdios de animação. Alguns estúdios de animação que adotam essa técnica, mas, por exemplo, a Disney ela é contra você fazer isso. Tá? Eles preferem que você tente... Porque o nosso lado esquerdo, o ser humano, né, o lado direito, não é igual ao lado esquerdo. Né? Mesmo no mundo real não é assim. Né? Dificilmente você encontra objetos perfeitamente simétricos no mundo real. Então, isso pode ser até um motivo do caso do Uncanny Valley, né? Você tentar fazer algo muito simétrico, você pode entrar no Uncanny Valley, porque a gente acha estranho e não sabe por quê, porque o objeto está muito simétrico, né? Está muito robótico. Isso não acontece no mundo real, tá? O nosso braço, nossas mãos não são perfeitamente iguais. Minha mão esquerda, minha mão direita não é igual uma à outra. Meu olho esquerdo não é igual ao meu olho direito, né? Certo? Minha orelha esquerda não é... Minha orelha direita não é igual à minha orelha esquerda, né? Por aí vai, tá? Já abriu aqui? Já abriu. O modelo. Você vai abrir. Rafael. Esse é documentos que tem. CGUS, CIV, modelos. Aqui a Jess. Será que vai abrir rápido? Será que não vai? Tô pensando. Tem um modelo meio pesado, né? Pronto, abriu ela. Patient Sheets. Ela tá com uma textura esquisita. Mas eu acho que é porque eu tava fazendo uns testes no shading e eu não mexi, né? No shading. Aqui a textura tá certa. Esse shim talvez tá dando problema. Esse modelo é muito demorado, né? Ele é pesadão. Eu queria mostrar em modeling. Modeling. Layout, então. O que está acontecendo aqui? Parece que as abas estão tudo esquisitas, né? As janelas estão todas não tão default.
no viewport. Ou então no... Vou ter que construir, né? O meu sistema de janela. Só porque tá assim. E travou. Dá pra ver, né? Aqui, ó, que ela é formada por vários triângulozinhos aqui, no caso, né? Esse modelo não é nem muito bom, não, mas só quero demonstrar para vocês. Carregou a textura, muito bem. Me ajuda que editar os UVs disso deve ser bem difícil. Hã? Editar os UVs. Não é exatamente trivial, não, né? Mas no caso aqui, esse aqui é um scan 3D, né? Nesse caso aqui dela, é um scanzinho, é um scan 3D. Deixa eu ver aqui, o Editor. Aqui, ó. Quando eu coloco aqui para... Isso aqui é para fazer um mapeamento, tá? Para mostrar todos os vértices aqui, como é que eles estão sendo mapeados aqui. Certo? Então, se eu pego, por exemplo, desse jeito e seleciono um vértice, Ctrl L. Ah, não é Ctrl L, não? Então, porque ele está demorando, ele está pegando todas as demoras, né? Ctrl L. Ctrl L, por favor, funcione. Pronto, agora deu certo. Ctrl L mesmo. Ele seleciona todos os vértices conectados ao cara que eu acabei de clicar. Certo? Eu peguei aqui, ó. Vértice, aresta, do mesmo jeito, né? Que tem. Eu estou na parte de UV Editor, tá? Janela UV Editor. Aí selecionei os vértices, selecionei aqui um vértice da face, mandei clicar e a gente vê, ó. Quais são os vértices? Vou dar zoom aqui nela. Quem são esses vértices daqui? Correspondentes, né? Tá? Esses vértices aqui, esses triângulos, né? Que tem a face dela até o peito aqui, né? Parte do cabelo, corresponde a essa região aqui da textura, né? Dá para ver, ó, onde é que ela se conecta com outras texturas, né? Aqui da roupa e do cabelo, né? Isso aqui é a roupa, tem o V aqui, né? Desse recorte aqui. E acho que isso aqui deve ser o cabelo. Vai ser o cabelo, que é tudo uma cor. Aí aqui é a roupa. Também tem o V aqui, ó. Listrada, né? Ó. Certo? Então aqui é a cabelo e aqui é a cor. Você tem que fazer esse mapeamento, tá? Você pode pegar aqui qualquer um, ó. Selecionar uma face aqui. Eu liguei esse cara aqui, tá? De correspondência. Se você fosse pintar, né, no Blender, se eu fosse pintar no Blender, é assim que eu faria. Seleciona uma ou mais faces, né? Aí vê onde é que a face está lá correspondente a esse triângulozinho aqui, né? Aí você pinta aqui, né? Vendo? Isso aqui é chamado de ilhas de textura, tá? Isso aqui, ó. Esses blocos aqui que vocês estão vendo de faces são as ilhas de textura. Isso aqui é uma ilha de textura, isso aqui é uma ilha de textura, isso aqui é uma ilha de textura. Como é que gera a ilha de textura? Fazendo sims, né? Tá bom. Você seleciona aqui algumas arestas, né? Quer dizer que alguém, né? Quando está fazendo a modelagem disso daqui, ou se pode ter sido feito automático também, né? Dependendo se ele tem um algoritmo. Mas se tivesse fazendo manualmente, ele selecionou as arestas aqui,
aqui, né? Pegando aqui o contorno do cabelo, como a gente viu, né? Deixa eu selecionar de novo aqui para a gente ver. Ctrl L. Né? Vamos lá. Bom, ele foi selecionando aqui essas arestas, ó. Aí ele deu aquele mark sim, né? Que a gente já viu, você lembra? Em algum lugar aqui tem um mark sim, porque está selecionando a face, né? Se eu colocar para selecionar a aresta, dá para ver o mark sim. Tem que estar como mark, selecionar a aresta. Ah, vai demorar de novo, né? Seleciono. Ctrl L. De novo. Pronto. Seleciona aqui as arestas, né? Aperta o botão direito. Mark sim, né? Aí vai selecionar só as arestas aqui do contorno de vermelhinho, né? E aí você aperta U para dar unwrap, ele vai criar essa ilhazinha aqui, tá? Aí você faz a mesma coisa para outras partes do corpo dela, né? Para poder pegar o cabelo, né? Teria que selecionar o cabelo. Aqui tem outras arestas, né? Que tem selecionadas para fazer essa ilha do cabelo. A mesma coisa a roupa, ó. Tem que selecionar essas arestas, mas também teria que selecionar essas arestas daqui, né? Você selecionaria cada parte, daria um unwrap, que aí quando você chegasse no final, o que pode acontecer no máximo é que essas ilhas não estarem separadas desse jeito, né? Aí o que você ia fazer? Selecionar, dar um G, né? Que dá grab, é o deslocamento, tá? G é grab, que dá para você desenvolver o objeto. S é para escala. R é para rotação. É só, né? São as principais operações. É G para mover, R é para rotação e S é para escala. Certo? E aí você só faria mover, talvez alterar o tamanho das... poderia mover, alterar o tamanho da escala, só para deixar elas separadas para caber tudo na mesma imagem, né? Uma vez que está tudo na mesma imagem, aí é só colocar a textura, né? Se for um scan 3D, né, o que você faria? Eu pegaria o rosto da pessoa, se eu quiser alterar o rosto dela, dá até para alterar, né? Não é tão difícil assim, ó, porque tá o rosto 3D ali, eu posso pegar um rosto de uma pessoa qualquer e colocar aqui, né? Só a edição de imagem, né? Certo? Desde que as faces, os triângulos estejam corretos aqui, eu posso pegar o rosto de qualquer pessoa, basta abrir essa textura lá no GIMP, fazer uma edição de imagem, colocar o rosto, né? E aí o rosto da pessoa vai aparecer aqui. Qual o problema, né? Que as proporções do rosto podem estar erradas, né? O tamanho do nariz, né? O tamanho do olho. Esse aqui, essa textura foi preparada para o rosto dessa senhora, né? Mas essa é a ideia da texturização, certo? Você pode fazer isso manualmente, né? Usando fotos, né? No caso de textura de scan 3D, você usaria usando fotos. Você tem, né, o scan correspondente à roupa, né? Você usaria aqui a foto da roupa, a foto do rosto, a foto do cabelo, né? Não precisa ser muito correto, não, tá? Eu sei que parece que tem que ser uma precisão muito exata, né? Mas não é não, tá? Se você for olhar assim nas bordas, eu não sei se esse modelo eu já passei para vocês, mas se for olhar essas regiões de fronteiras aqui, as cores não são exatamente perfeitas, não, tá? Mas a questão é só poder enganar, né? Que de longe a gente não consegue perceber os defeitos. Mas se for olhar de perto, você vai ver que tem uma série de defeitinhos, né? Por isso que eu digo que você quer scan 3D, porque você aqui está causando textualização, né? É isso não que eu quero. Tem que mudar para outro modelo, né? Object Mode. Dá para ver que a texturização não é perfeita, não é tão perfeita assim, tá? Depende de como você fez. É uma das técnicas, né, que você faz. Você ou coloca, você pode tentar ser o mais preciso, né? Só que para ser o mais preciso, você perde muito tempo. Então, o que as pessoas fazem? Você pode aumentar a quantidade de geometria, para de forma que os erros fiquem muito pequenos de ser percebido, ou então as pessoas aplicam algum tipo de blur nas fronteiras, embaçamento, tá? Que aí você não consegue ver
a fronteira direitinho entre um triângulo e outro, né? Isso fica embaçado. E aí, de longe, parece que ela tá perfeitinha, o modelo, né? E nem a questão lá do bullying, né? Se você vê o bullying de longe, parece que ele tá bonitinho. Aí você olha de pé, você vê, ih, tá faltando fazer suavização, tá faltando fazer isso, tá faltando fazer aquilo. A mesma coisa o modelo dessa menina. Se você for olhar de perto, vai começar a ver alguns defeitos, né? Enfim. Que essa região daqui da boca não está correspondente, não corresponde necessariamente a uma aresta, né? Por exemplo. É fácil, né? Uma aresta aqui fechando a boca. Até mesmo para depois você poder abrir, né? Para poder fazer ela falar. Isso é um problema, né? Também, certo? Se você quer que seu boneco seja capaz de falar, seja qual for, você tem que ter uma série de arestas alinhadas exatamente aqui na boca, tá? Para quê? Para quando você poder abrir e fechar a boca, né? Do modelo 3D, para colocar ele para falar alguma coisa, senão não dá, né? Imagina se tiver um triângulo aqui, né? Se tem um triângulo assim, é como se estivesse ferrando a boca, né? Como é que você vai abrir o triângulo? Não dá, né? Não dá para fazer o boneco abrir a boca se tiver um triângulo aqui, né? Então você tem que colocar as arestas bem exatamente nessa linhazinha aqui do lado, né? Para você poder fazer ele abrir a boca. E aí você ainda tem que colocar, de repente, uma textura lá dentro, né? Para enganar que tem dentes ali, né? Alguma coisa quando o cara abrir a boca, né? Ou então você faz o modelo dos dentes, né? Tem gente também que modela os dentes. Mas o mais comum é você colocar uma textura, tá? Então faz tipo um buraco aqui dentro, né? Tipo. Aqui é a boca do cara, né? Ó. Você faz tipo um buraco aqui, né? Isso aqui é a cabeça, né? Isso aqui tem que estar unido, né? Certo? Isso aqui é a casca, tá? Certo? Isso aqui é a casca. Eu sei que tá mal feito, tá? Mas isso aqui imagina que é a cabeça do ser humano. Aí aqui a aresta que tá fechando, tem o lábio aqui de cima, o lábio superior. Tem uma aresta que fecha a boca. Conforme o boneco abre e fecha a boca, tem esse outro objeto aqui, que pode ser um cilindro, pode ser... Depende de você o que isso aqui vai ser, tá? E aí, conforme você tem uma outra textura aplicada aqui dentro, que aí corresponde ao interior da boca, né? Aí você pode colocar uma língua, dentes, o que você quiser. Só para quando o cara abrir a boca, tem alguma coisa lá dentro. Pode até colocar tudo preto, se você quiser. Pintar isso aqui tudo de preto, né? Mas o ideal é colocar alguma textura que engane, né? Que tem uma modelagem ali dentro da boca. Quando o cara abre e fecha a boca, né? Se o seu modelo for abrir e fechar a boca, né? Certo? Então já está passando um pouquinho da aula. A gente continua essa aula na quarta-feira. Mas também, né? Eu entrei um pouquinho atrasado, mas aí 10 minutos, subtrai, mais ou menos, né? Tá tudo ok. A gente continua falando de texturas na aula de quarta-feira. Olha, as propriedades desejáveis, né, para se ter uma textura. Falei hoje, falou só uma introdução, uma definição e um exemplozinho básico, né, para a gente ver. Deixa eu parar a gravação.